Diaconisa Vilma. Irmãos, vamos então a esse momento precioso, Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 15. Romanos, capítulo 1, do versículo 8 ao 15. Podemos ler, amados? Depois da leitura, nós vamos fazer uma breve oração pedindo o Espírito Santo que nos esclareça a santa palavra de Deus. Diz assim: primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que, muitas vezes, me propus e ter convosco, no que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Somente até aqui, irmãos. Vamos orar. Senhor Jesus, nós pedimos que mais uma vez teu Espírito abra os olhos dos nossos corações para a compreensão necessária da tua palavra. Estamos aqui como tua igreja, um povo que te serve e que também sabe que a tua palavra é fonte de vida. E é por meio dela que compreendemos a tua vontade. E é por isto que nós pedimos que o teu Espírito tome esse tempo, fale em cada coração e através dela, a tua palavra nos aperfeiçoe para que a nossa vida ela produza o fruto que alegre o Senhor. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, no primeiro dia desta série que estamos estudando, nós fizemos a introdução à Epístola aos Romanos e vimos quem é o seu autor, quem escreveu. O pastor, se vimos que é o autor, então vimos quem escreveu. Não, diferente. Paulo foi o autor, mas não foi Paulo que escreveu. Quem escreveu foi o seu secretário Tércio. Estou aqui de forma en passant, lembrando a vocês, desde o primeiro dia aqui da nossa série, de alguns pontos importantes, E vimos também a ocasião, quando é que essa epístola aos Romanos foi escrita, e assim sucessivamente, No segundo dia, que foi quarta-feira passada, nós entramos propriamente no conteúdo da epístola aos Romanos, e aprendemos que a preocupação de Paulo, de início, quando ele envia a carta aos seus destinatários em Roma, a preocupação de Paulo era expor aos irmãos de Roma o que ele pregava. E nós vimos que ele pregava o evangelho de Deus. Nós discorremos sobre o conceito de evangelho.
O evangelho é a boa notícia, né? E vimos que Deus aparece como o primeiro evangelista, trazendo essa boa notícia, do qual está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Quando Deus, após a queda do homem, Deus ele disse assim, ó, da semente da mulher virá aquele que ferirá a cabeça da serpente. Ali nós chamamos também de proto-evangelho, ou seja, o primeiro evangelho. Então nós vimos Deus como o primeiro evangelista da Bíblia, né, trazendo esta boa notícia. Nós vimos também, amados, que essa boa notícia, ela trata de uma pessoa. O evangelho trata de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vimos isto na quarta-feira passada. E vimos também que Cristo, o apóstolo Paulo diz que Cristo foi designado Filho de Deus com poder. E por que Cristo foi designado Filho de Deus com poder? Por causa da sua ressurreição. Porque vocês se lembram que naquele período, nos tempos de Jesus, nos tempos anteriores a Cristo, surgia tantos falsos messias, né? Falamos sobre Teudas, falamos sobre Judas, que se colocavam como ungidos de Deus, como messias prometidos por Deus, mas que lideraram revoluções contra Roma e foram mortos e o movimento acabou. Mas Jesus, ele é considerado Filho de Deus com poder exatamente porque ele foi morto, na verdade. Ele liderou massas, grande multidão seguia a Cristo. Mas a morte não o deteve. Ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos. E é por isso que Paulo ele disse que Cristo é Filho de Deus poderosamente, por causa da sua ressurreição. Nós vimos isso na quarta-feira passada, o segundo dia desta série. Também nós vimos que Paulo ele expôs sobre duas coisas quando ele foi chamado por Deus, especialmente para pregar aos gentios. Paulo falou sobre duas coisas que ele recebeu. Paulo recebeu graça e apostolado. E nós discorremos falando sobre o conceito de graça. Graça é a boa vontade de Deus, ou o favor dele, que o homem não merece. E graça que Paulo havia recebido era como se ele estivesse dizendo, eu não mereço, eu nem merecia, eu não sou digno nem de estar aqui, nem de ser o que Deus fez de mim. Mas a graça dele me alcançou, a graça dele me levantou, a graça dele me libertou, a graça dele me fez eleito, a graça dele me predestinou a tudo aquilo, a obra que ele me designou a fazer. Então nós vimos também sobre o apostolado que ele falou. Se graça era o favor de Deus, o apostolado é a missão. Porque o apóstolo é aquele que é enviado. Enviado para quê? Enviado para uma missão. Então o termo apostolado deriva do termo apóstolo. Como ele é enviado para uma missão. Então Paulo estava dizendo, eu recebi graça, eu não sou merecedor, a graça me alcançou, e eu tenho uma missão. E qual que era a missão? Levar o evangelho de Deus a todos os gentios, a todos os pecadores. Nós vimos isso na quarta-feira passada. E ainda falamos, quarta-feira passada, que quando Paulo ele se dirige à igreja de Roma, quando ele vai se dirigir à igreja de Roma, ele usa uma expressão que nós refletimos sobre ela aqui. Quando ele fala assim, a todos os amados de Deus. Então nós aprendemos que a igreja do Senhor Jesus é objeto do amor de Deus. Nós aprendemos isso na quarta-feira passada. Compreendemos que a igreja do Senhor Jesus é objeto do amor de Deus. Isso é muito lindo, né? Saber que nós, como igreja, somos amados por Deus. Por isso que Deus cuida do seu povo. Por isso que Deus zela pelo seu povo. Por isso que Deus guarda o seu povo. Não à toa Jesus, nos seus dias aqui na terra, ele disse, as portas do inferno não farão nenhuma pressão. As portas do inferno não vão oferecer nenhuma resistência. Não prevalecerão contra
a minha igreja, porque a igreja é os amados de Deus. Nós falamos sobre isso na quarta-feira passada. E de lá para cá, irmãos, quando eu passei a estudar esse livro aos Romanos, especialmente esse versículo que o apóstolo Paulo, ele fala no versículo de número 7, a todos os amados de Deus, eu peguei esse termo como forma também agora de cumprimentar a igreja do Senhor Jesus. Graça e paz, amados de Deus. Já perceberam que o pastor está cumprimentando assim? Porque é assim que nós precisamos ver a igreja do Senhor Jesus. Como quem o nosso Deus ama muito. Portanto, irmãos, hoje então, em mais esse dia desta série aos Romanos, nós vamos discorrer pontos importantes nos versículos aqui que nós acabamos de ler. Amém? E no versículo 8 a gente percebe que Paulo, ele louva a fé dos irmãos de Roma. Ele exalta. Louvar é elogiar. O termo louvar é dar destaque, elogiar, considerar. E Paulo, então, no versículo de número 8, ele louva a fé dos irmãos da igreja de Roma. Ele dá destaque à fé daqueles irmãos, a fé daquela igreja. Quando ele diz assim, primeiramente dou graça ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós. Porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Por que Paulo, ele louva a fé da igreja de Roma, irmãos? Primeiro, nós precisamos entender a fé inabalável dos irmãos romanos. Nós precisamos falar sobre os desafios que eles enfrentavam naquele período. Por que Paulo louvou a fé deles? Por que a fé daqueles irmãos era uma fé inabalável, era uma fé admirável e que todo mundo daquela época, por todas as partes, davam um bom testemunho da fé daqueles irmãos? Para compreendermos melhor, nós vamos falar sobre os desafios que eles enfrentavam e qual era o pensamento greco-romano daquele tempo. Por que pensamento greco-romano? É preciso compreendermos que nós estamos agora no período em que Roma regia todo o mundo. Era o Império Romano. O Império Romano substituiu o Império Grego. Antes do Império Romano, o Império que tornou-se pujante em todo o mundo, que dominou o mundo, foi o Império Grego, através de Alexandre o Grande. E aonde o Império Grego conquistou, ele impunha a cultura helênica, seus costumes. E quando fala cultura helênica, especialmente o seu dialeto. E vem também com isto a cultura religiosa, a religião grega. E a religião grega, ela tinha o panteão, né? O panteão eram os vários deuses gregos que eles adoravam. Aí, depois que passa o Império Grego, vem o Império Romano, que foi também um império poderosíssimo, que dominou o mundo. Então, agora, Roma, ela preserva o panteão, a forma religiosa. Também a helenização daquele povo. Alguns costumes, a cultura deixada pela Grécia. E Roma também servia os seus cidadãos a vários deuses. Assim como nós usamos o termo panteão grego, que servia a vários deuses, podemos dizer o panteão romano, que também tinha os seus vários deuses, herdado pelos gregos. Os romanos herdaram isso. Então esse era o tempo que acontecia lá nesse período. Era dessa forma.
que o Império Romano, irmãos, tinha muita preocupação com a boa ordem da sociedade. Eles tinham preocupação com isso, de manter a sociedade em ordem. E esta boa ordem estava, além de outros fatores, estava relacionada também ao culto aos deuses. Como, por exemplo, todo cidadão, debaixo da batuta romana, todo cidadão que estava sob o domínio romano, ele tinha que sacrificar aos deuses. Ele tinha que adorar os deuses. E eram muitos, né? Eram vários deuses, inclusive o deus César. César era como um deus. César exigia ser adorado pelos seus súditos. E o pensamento cristão colidia fortemente com essa prática romana de cultuar. Porque os cristãos romanos, os cristãos convertidos ao cristianismo, os cristãos que abraçavam a fé em Cristo, eles não iriam se encurvar ao panteão, a inúmeros deuses que os romanos adoravam. Eles não iam sacrificar a deuses daquela época. Então eles sofriam muitas pressões. Eles sofriam muitas perseguições. Irmãos, a perseguição aos cristãos, ela foi desde o primeiro século até próximo ao quarto século, até o quarto século. Os cristãos foram muito perseguidos. Foram vários períodos de muita perseguição, de muito sofrimento para muitos cristãos. Então, os cristãos, eles eram especialmente perseguidos porque eles se recusavam a cultuar os deuses e a cultuar um imperador de Roma. Eles não cultuavam, porque o Senhor, para os cristãos lá de Roma, era só um, era Jesus. Para a sociedade romana e para as autoridades romanas, para o império, os cristãos, eles eram tidos até como ateus. Porque como eles não adoravam esse panteão de deuses dos romanos, herdado pela Grécia, pelo Império Grego, como eles não se encurvavam, não sacrificavam, não iam aos rituais, não sacrificavam animais para esses deuses, então a sociedade romana tinha esses cristãos, como ateus. A vida deles não era fácil. Por isso que Paulo diz: eu louvo a Deus pela fé de vocês. A fé de vocês é anunciada em todo o mundo. Paulo estava querendo dizer, nem mesmo diante da pressão que vocês sofrem aí, nem mesmo diante das perseguições, das ameaças, das prisões, dos açoites, dos sangues que são derramados, nem mesmo diante de todas essas dificuldades, vocês negam a sua fé em Cristo, o nosso Senhor. Então, por isso que Paulo, no versículo 8, ele faz consideração e ele louva, ele destaca a fé dos irmãos da igreja de Roma. Meus irmãos, naquele tempo, o imperador já era Nero. Nero, ele era um imperador impulsivo, um imperador que parece que fugia das suas faculdades mentais. Ele tinha os seus surtos psicóticos. E isso lhe fazia ser um imperador muito mau. Então ele perseguia os cristãos, porque ele queria ser adorado por todos os seus súditos em Roma. Ele era o César. Mas os cristãos que abraçaram a fé em Cristo Jesus, eles não se encurvavam a isso, por isso sofriam muitas perseguições. A postura dos cristãos em Roma de não sacrificar a deuses, irmãos, era tão assim séria, isso trazia
muitas reações contra os cristãos que afetava também a parte econômica de Roma, porque eles não compravam animais para os rituais. E a comunidade cristã, ela estava, porque a igreja é um organismo vivo, né? Que quanto mais bate, mais cresce. Quanto mais persegue, mais cresce. Eles vão perseguindo, a igreja só vai crescendo. Os números de salvos só vão sendo alcançados pela graça do Senhor Jesus. Então, isso afetava economicamente também Roma, porque eles não compravam animais para serem sacrificados. Os rituais eram esvaziados, porque os cristãos não queriam fazer parte, não queriam participar. E aí, o que acontecia? Os cristãos, eles eram culpados de tudo. Eles colocavam culpa nos cristãos de tudo. Quando acontecia desastres naturais, por exemplo, uma chuva de vento, de gelo, chuva de granizo, que vem quebrando tudo, destruindo plantação. Aí, ó, a culpa é dos cristãos. Ah, por quê? Porque os deuses estão furiosos. Ah, por que os deuses estão furiosos? Porque eles não apaziguam a fúria dos deuses. Eles colocavam culpa dos desastres naturais, porque havia um termo em latim chamado Pax Deorium, ou seja, a paz dos deuses. Era preciso sacrificar aos deuses para apaziguar a fúria dos deuses, para que os deuses, eles não viessem trazer juízo sobre o povo. É a paz dos deuses. Mas como os cristãos não sacrificavam a eles, toda a sociedade romana, o imperador, a elite, culpava os cristãos. Ó, essa tragédia aí, essa tragédia natural aí, esse vento forte que vem arrancando tudo aí, esse furacão que passou, é culpa dos cristãos. Eles são culpados. Porque eles não apaziguaram a fúria dos deuses. Os deuses estão furiosos por causa dos cristãos. Então, a vida deles não era fácil. Vocês estão entendendo por que Paulo fez consideração à fé daqueles irmãos? Vocês estão compreendendo por que Paulo disse, olha, em todo mundo é proclamada a fé de vocês. Por todas as partes falam da fé de vocês. Irmãos, eu quero fazer aqui uma pergunta a mim e a você. O que falam da minha fé e da sua fé para com o Senhor Jesus? Se alguém for tecer algum comentário sobre a sua fé, a sua crença, a nossa crença, a igreja de hoje, o que eles falariam? Ou o que dizem acerca da fé da igreja do Senhor Jesus hoje? Acerca da sua fé. É uma fé que é louvável? É uma fé de se admirar? Ou seremos como aqueles que, diante da mínima pressão, nós já esmorecemos na nossa fé, nós já negamos a nossa fé no nosso Senhor Jesus Cristo? É um ponto que nós temos que refletir. Então, a postura dos cristãos em Roma era visto como deslealdade política e religiosa. Por isso que eles eram perseguidos. Como eles estavam diante desta resiliência de não se encurvar aos deuses de Roma, era natural que os romanos os perseguiam. Por isso que Paulo, então, faz esse destaque no versículo de número 8. Paulo não conhecia eles pessoalmente. Paulo ainda não havia chegado lá em Roma. Paulo nunca tinha pisado em Roma. Mas Paulo já ouvia falar da fé daquele povo. Era como se Paulo recebesse em algum momento da sua jornada, onde ele estivesse, alguém que chegasse para ele e dissesse assim, Paulo, você está sabendo o que está acontecendo lá em Roma? Não estou sabendo. Olha, eu quero participar você. Tem um grupo lá de cristãos que estão fazendo toda a diferença naquele lugar e o evangelho de Jesus está crescendo.
Mas lá em Roma, lá tem a pressão dos imperadores, lá eles servem outros deuses, lá eles cultuam a outros deuses. Sim, mas eles não se encurvam. Lá eles só adoram o Senhor Jesus. Eles são levados nos coliseus, são levados nas arenas, são levados nas prisões, sangue são derramados, mas eles não negam a fé em Cristo Jesus e eles continuam firmes, pregando. Eles continuam louvando, eles se reúnem para louvar o Senhor Jesus e a igreja do Senhor Jesus está crescendo em Roma, Paulo. Quando Paulo tomou conhecimento disso, Paulo se admirou. E por isso que ele disse, olha, a vossa fé é admirável. Meus irmãos, isso nos faz refletir. Até que ponto mantemos a nossa fé em Deus? Nós mantemos a nossa fé em Deus até enquanto a porta estiver aberta, mas se a porta fechar? Mantemos a nossa fé em Cristo até enquanto estamos saudáveis, fortes, com saúde. Mas e se a doença chegar? Mantemos a nossa fé em Deus até enquanto a morte não nos subtraiu um ente querido? Porque se nós vimos que a morte subtraiu, estamos em luto, vamos deixar de crer que Ele é Deus? Vamos deixar de crer que Ele é o Senhor? Vamos deixar de crer que Ele é o dono do universo? Vamos deixar de crer que Ele é o nosso Salvador? Vamos deixar de crer que Ele é o amado da nossa alma? Vamos deixar de crer que Ele é tudo para as nossas vidas? Até que ponto você manterá a sua fé em Deus? E quando você for perseguido? E quando te abandonarem? E quando te ferirem? Até que ponto você mantém a sua fé em Deus? Os cristãos em Roma, eles mantinham a sua fé em Deus sob qualquer circunstância, qualquer situação. Não importa. Era um imperador que ameaçava, eles continuavam com a sua fé voltada e ligada ao nosso Deus. Dizendo, Kyrios. Kyrios é um termo que quer dizer Senhor. Jesus é o nosso Kyrio, o nosso Senhor, o único Senhor. Mas é César. Não, não é César. É o Senhor Jesus. Ele é o nosso Senhor, mas César vai matar você. Que mate! Porque a morte para nós será só um cavalo, manga larga, machador, que nós vamos pungar sobre ele, meter ele à espada e dizer, morte, leva-nos ao paraíso do nosso Senhor. Portanto, irmãos, um ponto importante que nós também vamos observar. Abrindo um parêntese aqui. Se Paulo escrevesse à igreja de Roma hoje, ele continuaria trazendo elogios a esta igreja de Roma hoje? Ou Paulo escreveria uma carta de repreensão, de correção? O que vocês acham? Essa igreja de Roma hoje, ela se desviou do evangelho original. Nós sabemos disso. Especialmente lá no período da Idade Média. Lembremos de Johann Tetzel, o emissário do Papa Leão, que saía vendendo perdão, vendendo indulgências. Por isto que isto foi o estupim para eclodir a reforma protestante. E a reforma protestante, ela tinha uma arma
de ataque contra esta heresia, que era o que está em Romanos. O justo viverá da fé. O justo viverá por fé. Cristo é o suficiente. Cristo já pagou na cruz. Então nós estamos percebendo, é um ponto que nós temos que refletir, que se Paulo fosse escrever para a igreja de Roma hoje, ele iria elogiar ou iria corrigir? Por que eu entrei aqui, irmãos? Porque isso nos faz ligar um sinal de alerta. A igreja de hoje tem que ligar um sinal de alerta. E por quê? Porque há igrejas que começam bem e terminam mal. A igreja de Roma, ela começou muito bem. Olha aqui Paulo elogiando a fé deles. Mas passou-se os séculos, passaram-se os anos, as coisas mudaram. Especialmente ali na Idade Média. Desviaram do evangelho original. E nós precisamos ter cuidado com isso. A igreja de hoje é mais importante terminar bem do que começar mal. Porque há quem começa mal e termina bem, tá tudo certo. Mas há quem começa bem e termina mal, aí tá ruim. A igreja de Roma começou muito bem, no seu tempo, no século, no período que Deus a estabeleceu, mas com o passar dos séculos, ela se desviou. E isto desperta em mim e em você uma reflexão. Somos aquela igreja quando começamos? Continuamos fiéis às Escrituras Sagradas quando começamos? Evoluímos ou involuímos? Mantemos a nossa fé em Deus ou não mais? Reunimos para adorar o Senhor Jesus e Ele é o centro dos cultos que realizamos? Ou o homem está no centro dos cultos, das atividades religiosas que realizamos? Portanto, queridos, um outro ponto também, além desse que nos chama a atenção, é que quando Paulo, no versículo 9 e 10, ele chama a Deus como sua testemunha, para o quê? Vamos ver aqui, versículo 9 e 10. Leia comigo, versículo 9 e 10. Olha lá, vamos ler juntos. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Versículo 10. Pedindo sempre em minhas orações que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. O que nós podemos observar aqui? O que me chama a minha atenção e eu quero pedir que você me preste a sua atenção para isto também. Paulo está dizendo aqui que Deus é a testemunha dele. Ele não chama ninguém. Ele poderia chamar os seus cooperadores, seus secretários, poderia destacar aqui, inclusive, quem está escrevendo aí, o meu secretário Tércio, ele é minha testemunha. Não, ele chama Deus como sua testemunha. Para dizer que eu oro por vocês incessantemente. O que é orar incessantemente? É todo momento que você vai orar, você ora por aquela causa. Você vai orar para as refeições, você ora por aquela causa. Você vai sair para o trabalho e antes você faz uma oração, aí você ora por aquela causa também. Você chega no trabalho, em algum momento você faz oração, aí então você ora por aquela causa também. Você vem do trabalho orando, você está orando, você ora por aquela causa também. Vai dobrar o seu joelho e agradecer a Deus pelo dia e vai descansar, vai dormir, você ora por aquela causa. Acorda pela manhã, agradecendo a Deus pela noite de descanso, você ora pela causa também. Você vem para o templo adorar a Deus, prestar o culto a Deus, nos momentos de orações, você ora pela causa também. Era isso que Paulo estava dizendo. Eu oro por vocês
todos os dias. Paulo estava dizendo para os irmãos em Roma que ele estava orando todos os dias. Era como que Paulo dissesse assim: eu sei que o desafio de vocês não é fácil. Eu sei que a luta de vocês não é fácil. Vocês estão no meio da imoralidade. Porque Roma era imoral. Há quem diga que todos os imperadores de Roma eram homossexuais. O único imperador de Roma que não era homossexual era Cláudio. Mas a sua mulher era prostituta. Então, Roma era o centro da imoralidade, como era o centro econômico, era o centro administrativo. Não, vocês lembram daquela expressão? Todos os caminhos levam a Roma? Porque tudo se resolvia em Roma. Roma dominava o mundo. Mas Roma era também o centro da imoralidade. Paulo sabia. Então era como se Paulo dissesse para eles: eu oro por vocês todos os dias. Eu sei que a caminhada de vocês aí para preservar a fé em Cristo, nosso Senhor, não é fácil. Vocês estão no meio de um panteão de deuses, do paganismo, e vocês não se encurvam. Por isso eu oro por vocês todos os dias. Queridos, orar por alguma coisa, por alguém. Ou se você disser assim: eu oro pela igreja, mas você ora todo dia, incessantemente, é um desafio. Por que é um desafio? Porque às vezes nós não oramos nem por nossa igreja. Fazemos orações para tantas coisas e nós não paramos no momento da nossa oração e dizemos em oração a Deus: Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa os pregadores, os preletores, abençoa o conselho da igreja, abençoa o corpo diaconal da igreja, abençoa todas as atividades que são exercidas na tua igreja, abre as portas para a tua igreja, fortalece a sua igreja. Esse seria um dever nosso e Paulo nos ensina aqui. Só que o que nos chama a atenção? Que Paulo, ele orava todos os dias por um grupo que ele não conhecia. Uma coisa é você orar por aquilo que você conhece, por quem você conhece. Outra coisa é você orar por quem você não conhece. Olha o que Paulo nos ensina. Ele estava orando para a igreja em Roma, que era uma igreja destacada. A igreja de Roma, em Roma, era uma igreja forte espiritualmente e economicamente, financeiramente. Portanto, Paulo tinha a pretensão de fazer a igreja de Roma como a sua base de apoio para enviar ele para a Espanha. Porque era uma igreja financeiramente forte e também espiritualmente. Mas Paulo não os conhecia. E Paulo está dizendo aqui que orava por eles. Eu oro por vocês incessantemente. Era uma igreja forte. O que nós aprendemos também? Estamos vendo Paulo orar por uma igreja do qual ele não pregou nela, ele não realizou ali nenhum simpósio, nenhum seminário de maturidade cristã, ele não ministrou lá nenhum curso de capacitação de liderança para dizer: Paulo passou aqui, por isso que a igreja cresceu desse jeito. A igreja já era forte. Paulo, ele está orando por uma igreja que o seu pastor, o pastor da igreja lá, do qual a gente não sabe quem era, os textos não dizem, mas a gente compreende porque era uma igreja forte, uma igreja poderosa, então era uma igreja de sucesso. O trabalho do pastor era um trabalho muito bom. A liderança da igreja em Roma também era uma liderança boa, uma liderança proativa,
uma liderança ativa, uma liderança funcional, funcionava. Era uma igreja muito boa. E Paulo, ele está aqui, orando por esta igreja. Não foi uma igreja que ele plantou, não foi uma igreja que dependeu do trabalho dele, das cruzadas dele, dos estudos bíblicos dele, mas era uma igreja que ele tomou conhecimento que estava crescendo na mão de outro pastor, na mão de outra liderança, e Paulo não via dificuldade nenhuma de orar por eles. Deixa eu perguntar a você, você oraria por uma igreja que você não conhece? Isso nos ensina, irmãos. Às vezes, o que acontece? Nós estamos dispostos a orar e agradecer a Deus pelo trabalho de um outro pastor, do qual a gente toma conhecimento que a igreja dele está crescendo. Olha como Paulo nos ensina. Mas sabe o que acontece hoje, irmãos? Sabe o que acontece hoje? Hoje tem muita dor de cotovelo, muita inveja. Que se a nossa igreja local aqui não crescer e a gente vê a igreja do lado crescendo, a gente quer sempre colocar um porém. Lá está crescendo, porém é isso. Lá está crescendo, porém é aquilo. Olha aqui Paulo nos ensinando. Ele não conhecia aquela igreja. Ele tomou conhecimento que ela era uma igreja forte. Certamente o trabalho do pastor ali era um trabalho de sucesso. Nada ele plantou ali. Nada ele ministrou ali. Mas ele está dizendo, Senhor, abençoa aquela igreja. Abençoa os irmãos em Roma, que eles continuem crescendo. Que eles continuem pregando a sua palavra. Sabe por quê, irmãos, nós não fazemos isso? Porque nós temos a errônea sensação de que a nossa igreja é melhor do que qualquer uma outra. E que se tiver de crescer, tem que crescer a igreja que a gente participa. Isso é um erro que nós precisamos corrigir. Se tal pastor está fazendo um trabalho, a igreja está crescendo, a liderança está crescendo, nós temos que louvar a Deus pelo crescimento daquela igreja. E não aceitar nenhum sentimento de inveja, dor de cotovelo, competição. Hoje tem muita competição entre as igrejas. Infelizmente, essa é a verdade. Olha o que Paulo nos ensina. Quando Paulo tomou conhecimento que aquela igreja estava crescendo, se a pessoa, se Paulo dissesse assim, por que está crescendo? Eu não passei lá. Eu não fui lá ministrar um curso de capacitação para liderança. Por que está crescendo? Tem alguma coisa errada. Porque eu sei que eu sou bom. Onde eu chego, põe a mão, o negócio cresce. Tem gente que é assim, tem ou não tem? Ele acha que tudo tem que ser ele. E esquece que quem dá o crescimento é o Espírito Santo. O mesmo Paulo disse, eu planto, o outro regra, mas quem dá o crescimento é o Espírito de Deus. Porque a igreja pertence ao Espírito Santo. O Espírito Santo é o dono da igreja. Então, queridos, quando nós estamos diante de um quadro em que vimos, ou tomamos conhecimento do crescimento de uma igreja que nós não participamos, vamos aprender com o apóstolo Paulo, irmão? Ao invés de termos inveja, ficar com dor de cotovelo, ficar amaldiçoando em pensamento, né? O pastor que está trabalhando árduo, se a igreja está crescendo é porque ele está trabalhando. Se o número de salvos está se multiplicando, é porque Deus achou graça ali. É porque a mão de Deus está ali. Então o apóstolo Paulo, ele nos ensina isso. Um trabalho que ele não executou. Uma igreja que ele não plantou. Uma igreja que ele não ia lá de forma corriqueira. Aliás, ele nunca foi. Mas ele viu o crescimento da igreja e louvava a Deus. Faça isso a partir de hoje. A igreja do pastor fulano de tal, a igreja A, B, C ou D, seja qual for, está crescendo. Faça uma oração dizendo, Senhor, eu louvo o teu nome pelo pastor daquela igreja lá, da igreja batista, da igreja presbiteriana, da igreja Assembleia de Deus, da igreja luterana, da igreja A, da igreja B, da igreja C. Senhor, continua dando graça àquela liderança, que ela possa continuar crescendo, porque se a igreja cresce, é o reino de Deus que está crescendo. Se o reino de Deus está crescendo, é salvos que estão sendo alcançados pela graça do nosso Senhor Jesus. Pecadores estão sendo alcançados pela graça do Senhor Jesus.
Isso chamou muito a minha atenção. Paulo não tinha dor de cotovelo, não tinha inveja pelo crescimento de outra igreja. Ele orava por ela. Você ora por outra igreja que você sabe que está crescendo? Quando é que você orou? Quando é que nós oramos por determinada igreja que a gente vê que está crescendo? Pela vida daquele pastor, pela família dele, pela vida da esposa, dos filhos, que sofrem certamente situações, porque se tornam alvos, a liderança daquela igreja. Bom, irmãos, Paulo, ele mostra aqui o quanto ele era curado. Ele orava para a prosperidade de outra igreja. Chegou o tempo de nós orarmos pela prosperidade de outras igrejas. Irmãos. Chegou o tempo de orarmos para o crescimento de outras igrejas. E quando vimos o crescimento delas, continuar pedindo a Deus que o Senhor abençoe e continue fortalecendo. Meus amados, nós vamos continuar aqui. Eu quero chamar a sua atenção ao que está escrito no versículo de número 12. Vamos ler o versículo de número 12, que Paulo nos traz aqui outra lição que ele escreveu lá aos Romanos. Olha o versículo 12. Vamos ler juntos? Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. O que Paulo está dizendo aqui? Irmãos, eu estou desejoso de estar aí com vocês. Eu quero estar aí com vocês. Para quê? Por que eu quero estar aí com vocês? Para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos com fé mútua, tanto minha quanto vossa. Paulo está dizendo isto aos irmãos da igreja de Roma. E o que nós aprendemos aqui? Paulo, ele demonstra um servo humilde. Observa. O que ele está dizendo? Irmãos da igreja em Roma, quando eu chegar aí, nós vamos, de forma recíproca, consolar uns aos outros. Eu vou consolar vocês pelos dons e ministrações e exposições bíblicas, palavra das escrituras que Deus tem me dado, e vocês também vão me consolar com a fé de vocês. Olha a humildade de Paulo, irmão. Por que humildade? Porque Paulo, dentre os apóstolos, ele é considerado o mais proeminente. Um dos mais importantes, se não o mais importante. Quem escreveu dentre os apóstolos, como Paulo? Quem fez missões? Quem abriu igrejas dentre os apóstolos, como Paulo? E nós não vimos Paulo arrogante, né? Ele sabia que ele tinha algo para confortar os irmãos lá. Mas ele sabia também que os irmãos tinham algo para confortar ele, para fortalecê-lo. Isso é a postura de um líder humilde. Você já pensou? Se Paulo chega falando assim, ó, os irmãos aí de Roma, eu quero dizer que eu sou quem me formei aos pés de Gamaliel. Eu estudei na melhor faculdade teológica. Ó, eu quero dizer para vocês que eu fui arrebatado até o terceiro céu, então eu sou o cara. Já pensou se Paulo chega dizendo assim, ó, dentre todos os apóstolos eu sou o mais proeminente, eu sou o mais importante. Aliás, eu sou poliglota, eu falo 5 idiomas. E ó, igreja de Roma, quando eu chegar aí, vocês vão logo estendendo o tapete vermelho para que eu passe. E quando eu começar a discursar, quando eu fizer a minha exposição, vocês fiquem caladinhos, porque quem vai aprender é vocês. Vocês vão aprender comigo. Paulo não faz isso, irmãos. O que tem hoje de líder arrogante, líder prepotente, que acha que só ele tem para ensinar e nunca ele tem para aprender. Só ele tem para dar, nunca ele tem para receber. É altivo, é soberbo.
E isso Deus tratou em Paulo. Antes da sua convenção, ele era o Saulo. Ele era altivo, ele era soberbo. Deus quebrou o Saulo e transformou ele em Paulo, porque Deus não podia usar um apóstolo arrogante. Deus não podia usar um apóstolo prepotente. Então Paulo, após a sua convenção, agora ele está calçado com as sandálias da humildade e consegue ver no outro aquilo que pode consolá-lo também, aquilo que pode alegrar o seu coração também. Paulo não faz assim, ele não é arrogante. Porque ele diz, eu quero ir aí para que eu conforte vocês e para que eu seja confortado por vocês também. A fé mútua, a fé de vocês, a minha fé será recíproca. É como se Paulo dissesse, eu vou ensinar vocês, mas eu tenho que aprender com vocês também, irmãos. Paulo ensina que ninguém é tão forte o suficiente que não precisa ser fortalecido por alguém. Paulo está ensinando, irmãos, que ninguém é tão sábio o suficiente que não possa aprender alguma coisa com alguém. Paulo, para ele, assim como ele seria uma bênção para aqueles irmãos, eles também seriam uma bênção para o apóstolo Paulo. Diante disso, amados, Paulo ele nos mostra que jamais atingiremos, jamais, ninguém atingirá um nível do qual ele não precisa ser ministrado por alguém. Você pode chegar ao nível que for, mas você nunca vai atingir, nós nunca atingiremos um nível do qual nós não precisamos ser ministrado por outra pessoa. É isto que Paulo nos ensina. Olha a humildade de Paulo. Mas hoje, o pregador, ele já começa falando a hermenêutica, a homilética, a oratória, a homilia, e aí ele já sobe e acha que é o bambambam, é o melhor pregador. E ele não é capaz de sentar para aprender. Porque ele sabe tudo. Ele é melhor do que todos. Ele é o melhor pregador, ele é o maior pregador da igreja. Para ele é muito difícil sentar e ouvir outra pessoa ensinando. Ouvir outra pessoa pregando. Olha aqui o que Paulo nos ensina. Paulo não chega dizendo, eu vou consolar vocês. Eu fui até o terceiro céu, tem muita coisa que eu quero falar para vocês que vai fazer vocês chorar. Vocês vão ouvir coisas que vocês nunca ouviram. Porque eu ainda não fui aí. Mas não, Paulo ele diz assim, ó, o que eu recebi, eu vou ministrar a vocês para consolá-los. Mas o que vocês têm também servirá de consolo para mim. Eu também serei consolado. Que humildade, irmãos. Vamos aprender com o apóstolo Paulo, irmãos. Você pode ostentar todos os canudos, mas você nunca vai chegar ao nível, nós nunca chegaremos ao nível do qual a gente possa dizer, eu não preciso aprender nada com ninguém. Porque eu já sei de tudo. E isto nosso amado irmão Paulo nos ensina. Meus irmãos, esta não foi a única ocasião em que Paulo ele quis estar com os irmãos em Roma. Por várias vezes ele quis estar lá com eles. Várias vezes Paulo planejava ir comungar com os irmãos, orar juntos com eles, os irmãos de Roma. E no versículo de número 13, ele mesmo expõe isso, que por várias vezes ele propôs ir lá, mas que foi impedido. Vamos ler o versículo 13? Olha lá. Vamos ler juntos?
Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Esses demais gentios aqui eram os gentios da Espanha. Ou seja, ele queria ir para Roma, receber o apoio, o suporte financeiro e espiritual da igreja de Roma, e depois ir para a Espanha. Então Paulo queria também, né, angariar frutos, não só em Roma, mas como também na Espanha, os outros gentios da Espanha. Mas aqui nós estamos percebendo que Paulo diz, irmãos, não ignore, eu peço a vocês que, por favor, saiba que eu, por várias vezes, tentei, e por algum motivo eu fui impedido, né? Eu tenho sido impedido, até agora tenho sido impedido. Ele não fala os motivos que impediu ele de ir a Roma, conhecer a igreja de Roma. Não há nenhum texto que diz que Paulo expõe os motivos dos quais ele quis, mas ficou impedido. Não. Mas ele está dizendo, irmãos, eu peço que vocês não ignorem, não faça pouco caso. Certamente, Paulo, a presença de Paulo era desejada lá, irmãos. Certamente. O texto não fala não, mas eu presumo, sabe? Porque Paulo também, o nome de Paulo ia por todas as partes, pela excelência do seu ministério. Era como se os irmãos da igreja de Roma pensassem assim, poxa vida, quando é que vai acontecer uma cruzada aqui com o nosso irmão Paulo? Eita, a gente sabe que a gente toma conhecimento que uma vez ele estava pregando em determinado lugar e de repente ele lá pregando e foi 3 horas, porque o povo, quando ele prega, o povo não arreda pé, enquanto ele não termina, o povo não arreda pé. Já era 3 horas que durava a ministração dele e estava um senhor lá próximo à janela do prédio e o senhor caiu e ele foi lá e ressuscitou aquele senhor, o Eutico, né? E outras coisas mais que chegavam ao conhecimento deles, que Deus fez através de Paulo. As igrejas que Paulo plantou ali na bacia do Mediterrâneo, ali na parte da Grécia, Éfeso, Corinto. Então eles queriam Paulo lá, eles queriam conhecer Paulo. Só conhecia Paulo de ouvir falar. Mas Paulo nunca chegava. E talvez eles pensavam assim, será que Paulo não gosta de nós? Paulo vai por toda parte. Paulo faz cruzada lá em todos os lugares, lá, em todas as cidades lá da Grécia, lá, ele fez cruzada, abriu igreja, mas ele não vem aqui, será que ele não gosta da gente? Então por isso que Paulo ele fala assim, irmãos, eu peço que vocês não ignorem. Eu tentei por várias vezes ir aí, mas eu fui impedido. E nós aprendemos lições aqui, irmãos. Nós aprendemos lições. E eu quero compartilhar com vocês. Nós estamos vendo aqui que nem mesmo esse admirável e notável apóstolo conseguia as coisas do jeito que ele queria. Aqui está dizendo que ele quis ir. Ele quis ter com eles por várias vezes. Mas ele não pôde, foi impedido. Nem Paulo. Ele conseguia as coisas do jeito que ele queria. E mais, nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer, irmãos. Nós estamos aprendendo isso aqui com Paulo. Qual que era a vontade de Paulo? Viajar para Roma. Para quê? Para comungar com os irmãos. Para quê? Para consolar os irmãos e ser consolado. Para quê? Fazer a igreja de Roma como base de apoio para que a igreja de Roma envie eles para missões na Espanha. E quando Paulo assim está dizendo, eu fui impedido, isso me ensina, isso te ensina. E nem tudo que você quer do seu jeito acontecerá. E nós precisamos
abrir o nosso coração e a nossa mente para isso. Porque quantos cristãos se frustram? Porque as coisas não estão acontecendo do jeito que eles programaram, do jeito que eles quiseram. Quanta gente murmuram, quanta gente esfriam na fé, porque as coisas não acontecem do jeitinho que ela queria, do jeitinho que ele quis, do jeitinho que ele programou, do jeitinho que ela planejou. Aqui, Paulo. Se nem Paulo conseguia tudo que queria, por que eu e você, Deus tem que realizar todos os nossos desejos? Isso, até certo ponto, conforta os nossos corações, irmãos. Porque às vezes não alcançamos tudo que nós queremos. Você já se deparou com um dilema como esse? De não alcançar todos os seus objetivos? De não conseguir se apossar de tudo aquilo que você quer? De tudo aquilo que você buscou? Olha aqui o nosso irmão Paulo. Ele queria ir na Espanha. Ele viajava por todas as partes, irmãos. Paulo era um dos missionários que mais viajava naquela época. Mas a Roma ele não conseguia. Em Roma ele não conseguiu. E aí eu quero chamar a sua atenção, a nossa atenção para isso. Por quê, pastor? Porque mesmo que você não consiga tudo que você quer, mesmo que nós não conseguimos alcançar tudo o que sonhamos, todos os nossos objetivos, a nossa vida está no controle de Deus. A nossa vida está na palma da mão de Deus. A sua vida está nas mãos de Deus e Deus tem um plano. Não é porque você não conseguiu que Deus perdeu o controle da sua vida. Porque Paulo nos ensina que nem tudo que a gente quer a gente vai conseguir. Mas Paulo entendia, eu não consegui ainda. Mas Deus tem um plano. E Paulo tinha certeza desse plano. Paulo, ele até chega em Roma, depois de 2 anos. Mas ele não chegou lá quando ele quis. Ele chegou 2 anos depois. Há mais de 2 anos ele já queria estar lá. E ele chega 2 anos depois. Mas porém, como é que ele chega lá? Ele não chega do jeito que ele queria. Porque o que ele queria? Ele queria chegar lá e ir pregar nas igrejas. Ele queria visitar um irmão aqui, visitar outro irmão ali. Ele queria ir na liberdade para anunciar o evangelho de Deus. Paulo ele vai para Roma, porém 2 anos depois. Só que ele não chega lá do jeito que ele queria. Ele chega lá como prisioneiro. Porque quando... Vocês lembram no início da série que falei que lá nas igrejas da bacia ali do Mediterrâneo ali, ele faz uma coleta. E a coleta era para ajudar os cristãos que eram massacrados pela fome lá na Judéia. Porque na época do imperador Cláudio, aconteceu uma grande fome. Então Paulo tomou conhecimento e ele faz coleta nas igrejas ali da bacia do Mediterrâneo. E ele vai levando. E qual que era o plano dele? Eu vou levar para os irmãos lá da Judéia essa ajuda, esse auxílio que eu fui colhendo nas igrejas, e de lá eu vou para Roma. E de Roma vou receber apoio da igreja e vou agora, depois, então, para a Espanha, anunciar o evangelho de Deus. Só que quando Paulo chega lá em Jerusalém, irmãos, eles prendem ele. E ele fica 2 anos preso em Jerusalém.
Ele não consegue chegar em Roma como ele queria. Era plano de Deus que Paulo fosse a Roma? Era. Sim. Mas era de acordo com o plano de Deus e não de acordo com o plano de Paulo. E qual que era o plano de Deus de levar Paulo a Roma? Não era de acordo com o plano de Paulo. Deus queria levar Paulo para Roma de acordo com o plano divino dele. Essa verdade a gente vê lá em Atos 23, 11. Vamos fazer essa leitura? Atos 23, 11. Nós vamos ler juntos aqui, tá bom? Preste atenção. Atos 23, 11. Olha lá. Atos 23, 11. A gente vai conseguir? Atos 23, 11. Vamos ler juntos? E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse: Paulo, tem ânimo, porque como de mim testificasse em Jerusalém, assim importa que testifiques também. Aonde? Em Roma. Quem falou com ele? O Senhor. Aqui o Senhor falando com ele. Você não testificou de mim em Jerusalém? Paulo, assim como você testificou de mim, você falou de mim, você me anunciou, você pregou o meu evangelho em Jerusalém, ó, você vai testificar de mim também lá em Roma. Esse era o plano de Deus. E aí o que acontece com Paulo lá em Jerusalém? Eles prendem ele. Aí depois de 2 anos, eles levam ele a Roma. E ele chega lá preso. Diferente do que ele pensava. Paulo pensava chegar lá livre. Para comungar com os irmãos. O evangelho. De casa em casa. Porque as igrejas se reuniam nas casas. A igreja se reunia nas casas. Mas quando Paulo chega, ele chega como prisioneiro depois de 2 anos. Mas ele chega para executar o plano de Deus e não a sua vontade. O que eu quero dizer com isso, igreja? Pode até não estar dando certo aquilo que você está planejando. Pode até não dar certo. Você pode talvez até ter frustrado por não ter conseguido alcançar aquilo que você queria. Mas você serve um Deus que tem um plano na sua vida. E o plano dele é soberano. O seu plano pode até frustrar, os nossos planos podem até frustrar. A palavra de Deus, aliás, fala, dos homens são os planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Ainda que você esteja triste, desanimada, desanimado, porque tudo que você queria você não alcançou. Mas eu estou aqui para te dizer que assim como Deus teve um plano na vida de Paulo, Deus também tem um plano aí. Mesmo que você não tenha alcançado tudo que você queria. Mesmo que as coisas não estejam acontecendo do jeito que você quis, do jeito que você planejou, do jeito que você esperou, Deus tem um plano. E o plano dele é soberano. E qual que era o plano de Deus para Paulo? Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E Paulo entendia isso. Por que Paulo entendia isso? Porque quando ele chega lá em Roma preso, olha o que ele fala na carta aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12. Paulo compreendia isso. Ele queria estar lá antes. Ele planejou tantas coisas, tantas formas. Ele tinha tantos planos lá em Roma, mas não deu certo. E quando ele chega lá, ele chega preso, privado de liberdade. É claro que uma prisão domiciliar, mas privado da sua liberdade, ele podia receber visita, é por isso que de lá ele enviava cartas, porque os emissários que iam até ele, né, recebiam as cartas e ele levava, enviava através dos seus correspondentes a carta para as igrejas.
Ele chega lá, preso, mas ele entendia. Ele entendia que os planos de Deus eram maiores do que os planos dele. Olha Filipenses 1:12. Vamos lá? Filipenses 1:12. Vamos ler juntos aqui. Olha a mente de Paulo, ó. Filipenses 1:12. Vamos ler juntos? E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram, a prisão, tá? Contribuíram para maior proveito do Evangelho de Deus. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava lá em Roma preso. E aí, quando ele está lá na prisão, em uma oportunidade que ele vai escrever aos Filipenses, é como se ele dissesse assim: irmãos filipenses, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram, esses grilhões aqui que me prendem, essas algemas que me prendem, contribuíram para maior proveito do Evangelho do nosso Deus. Não deu certo o seu plano, mas o plano de Deus tem algo maior para você. O plano de Deus tem algo melhor para você. O plano de Deus tem algo mais sublime para mim e para você. Porque os planos de Deus não podem ser frustrados. O meu pode ser frustrado. Os seus projetos podem ser frustrados. Mas os planos de Deus nunca serão frustrados. E Ele tem um plano na sua vida. Meus irmãos, Paulo, ele chegou preso em Roma para quê? Para pelo menos 3 coisas. Quando ele chegou preso em Roma, ele não chegou do jeito que ele queria. Chegou preso. Mas chegou preso para pelo menos 3 coisas. A primeira coisa, a igreja de Roma, quando toma conhecimento que Paulo está trancafiado, privado da sua liberdade, privado do seu direito de ir e vir, solitário ali naquela prisão, ali domiciliar, em alguns momentos, os irmãos tomando conhecimento disso, de que Paulo mesmo na prisão continua escrevendo, Paulo na prisão continua sendo fonte de bênção para a igreja do Senhor Jesus em todos os lugares. É como se os irmãos da igreja em Roma dissessem assim: pera lá, o homem está preso. Mesmo preso, ele continua trabalhando. Mesmo preso, ele continua fazendo. Irmãos, nós também temos que trabalhar. Nós também temos que nos mexer. Até quando nós vamos ficar dentro das 4 paredes? Nós somos eclésia, nós somos chamados para fora. Paulo está com o corpo preso, mas o coração dele está livre. Ele continua pregando, ele continua trabalhando, ele continua produzindo. Irmãos, vamos trabalhar. A gente precisa fazer alguma coisa. Olha lá, o homem está preso, o homem continua sendo bênção. O homem está preso, continua sendo uma resposta. O homem está preso, continua sendo um arauto profético na mão de Deus. O homem está preso, continua sendo uma bomba na mão de Deus. Irmãos, nós também precisamos nos mexer, vamos trabalhar. Que tal? Seguimos o exemplo de Paulo. Nós temos ainda mais condições do que Paulo, o nosso irmão. A nossa condição nos privilegia ainda mais do que ele. Isso serve, irmão, sabe para quem? Para aqueles que ficam só sentados no banco de igreja, dizendo: mas eu tenho meu trabalho, eu sou cansado. Mas aí vê o outro, que também tem o seu trabalho, mas nunca se furtou de dedicar o seu tempo para pregar a palavra de Deus e para cultuar a Deus na casa que será sempre chamada casa de oração. Ô irmão, por que você não vem na igreja? Eu trabalho muito, eu não tenho tempo. Ô irmão, vamos lá na célula. Não tem tempo para a célula, não, porque eu tenho que ter tempo para minha família, né? Você sabe como é que é, pastor? Ô irmão, vamos fazer aquele trabalho evangelístico. Não, eu não posso, não, pastor, porque eu já estou atribuído com essa responsabilidade, com isso, com aquilo, outro. Nunca tem tempo para fazer a obra de Deus. Está sempre se desculpando de alguma coisa. Não, eu não posso, eu tenho os afazeres, eu tenho os meus deveres pessoais, eu não posso. A igreja em Roma, quando toma conhecimento que mesmo na prisão, Paulo continua
sendo uma bênção. Paulo continua sendo uma resposta. Paulo continua pregando o evangelho. Paulo continua evangelizando. Paulo continua sendo fonte de inspiração para muita gente. Ele certamente pensa assim, a gente também precisa fazer alguma coisa. Olha lá. A gente não pode ficar assim, não. Vamos trabalhar? Olha o nosso irmão Paulo. Essa é a primeira coisa. Despertamento da igreja. A outra coisa. Paulo alcançou, na prisão, a elite de Roma. Sim, os membros do palácio de Nero. Paulo alcançou também a guarda pretoriana de Roma. Sabe o que é a guarda pretoriana? A guarda pretoriana era a defesa de elite. É a alta patente do imperador Nero. A guarda pretoriana, Skol, 16 mil soldados. Era a segurança mais forte do Império de Roma. Paulo alcançou a guarda pretoriana. Paulo alcançou os palacianos. Porque ele preso, ele tinha acesso aos palacianos do imperador, do Império de Roma. A guarda pretoriana de Roma. Só preso, ele alcançaria a elite de Roma. Somente preso. Olha Filipenses 1:13. Olha lá o que Paulo está falando. Se ele não tivesse preso, ele não ia alcançar a elite de Roma. Não iria alcançar a guarda pretoriana de Nero. Olha lá, vamos ler juntos? De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Aqui está dizendo demais lugares. Mas na minha tradução, em Filipenses 1:13, vamos lá, ainda fala mais claro. Vamos observar aqui rapidinho, Filipenses 1:13. Olha aqui como Paulo diz, ó. De maneira que as minhas cadeias, ou seja, as minhas prisões em Cristo, se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e todos os demais. É isso mesmo. É isso mesmo. O que são esses demais? A elite. A elite de Roma. A elite do Império. Então Paulo chegou preso em Roma para isso. Para pregar para a guarda pretoriana. Para pregar para os palacianos do imperador Nero. E por fim, das três coisas pelos quais Paulo chegou preso. Paulo compreendia que ele não podendo visitar igrejas, então ele escreve cartas. Esse é o terceiro motivo por que Paulo chegou preso. O primeiro, a igreja de Roma viu o testemunho dele e se mexeu. Segundo, ele alcançou os palacianos e a guarda pretoriana com o evangelho de Deus. E terceiro, como ele não podia visitar igrejas, então ele escreve cartas. Daí, Paulo escreveu as cartas com conteúdos com muita riqueza. Conteúdos extraordinários. O que dizer da carta aos Efésios? Porque não temos que lutar nem contra a carne e nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades e dominadores que operam nas regiões celestiais. Efésios. Lá em Efésios, o apóstolo, ele dá conselhos aos maridos, às esposas, aos diáconos. Efésios.
Também Filipenses. Em Filipenses também ele escreveu na prisão, em Roma. Colossenses, ele escreveu na prisão de Roma. E também Filemão, ele escreveu na prisão de Roma. Portanto, o plano de Deus são bem maiores do que os planos do homem. Como ele queria chegar, ele não chegou. Mas ele chegou do jeito que Deus quis que chegasse. E quando ele chegou, ele fez toda a diferença, conforme Deus quis que ele fizesse. Irmãos, nós estamos caminhando para o final. Eu quero fazer a leitura do versículo 14 com vocês, para terminarmos. Vamos ler juntos o versículo 14 e vamos extrair lições aqui? Leia comigo. E a maioria dos irmãos, aliás, versículo 14 de Romanos. Romanos 1, 14. Versículo 14. Romanos 1, 14. Olha lá. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Para terminar, irmãos, Paulo, ele compreendia que ele tinha uma dívida. Porque ele está dizendo assim, eu tenho que anunciar o evangelho de Deus, anunciar aí com vocês e anunciar lá na Espanha, aos gentios da Espanha, porque eu sou devedor, tanto de gregos como bárbaros, tanto sábios como a ignorantes. Que dívida era esta? Paulo sabia que tinha uma dívida com o pecador. Agora, engraçado, ele não deveria dizer que ele tem uma dívida para com Deus, que enviou Jesus para salvá-lo? Não deveria. Não, eu tenho uma dívida com Deus, que enviou seu filho Jesus para me salvar. Não, ele entendia isso. Porque a dívida com Deus, Jesus já pagou lá na cruz. Nós não temos nenhuma dívida com Deus, irmãos. Porque ela foi paga por Jesus. Você não tem nenhuma dívida com Deus. Qual é a dívida que você tem com Deus? Primeiro, se você tivesse alguma dívida com Deus, você nunca iria pagar. Por isso que Jesus veio e pagou por você. Nós não temos nenhuma dívida com Deus. Paulo compreendia isso. Por isso que ele não disse, eu tenho uma dívida com Deus. Não. Ele disse, eu tenho uma dívida com o pecador. E por que Paulo tinha essa compreensão? Ele dá destaque aos seus credores. Ele até destaca. Ô Paulo, é como se alguém perguntasse, Paulo, quem são os seus credores? Você deve a quem, Paulo? Aí ele vai elencando aqui, ó. Eu devo aos gregos e eu devo aos bárbaros. Eu devo aos sábios e eu devo aos ignorantes. Ou seja, Paulo está dizendo assim, ó, eu tenho uma dívida com o pecador, em outras palavras. Eu fui um pecador alcançado. Eu sou um pecador perdoado. Me deram pão quando eu precisei de pão, o pão da vida, e eu estou vivo. E agora eu preciso levar para outros pecadores também esse pão. Eu preciso compartilhar com eles também esse pão. Eu preciso dizer para eles, eu encontrei o pão que vai alimentar você também. Então eu tenho uma dívida, eu não sou egoísta, eu não vou pensar só em mim. Eu não vou olhar só para mim. Eu tenho uma dívida com o pecador. Aí ele elenca aqui, né? Tanto a gregos como a bárbaros. Tanto a sábios como a ignorantes. Aqui ele é redundante. Porque os sábios são os gregos. E os ignorantes são os bárbaros. Ele é redundante. Ele explica. Que os gregos, sim, os sábios. Porque a Grécia, ela sempre ostentava o seu conhecimento, né? De todas as coisas. Os pensadores clássicos, né? Paulo vê depois de Platão, depois de Aristóteles, depois de Sócrates e tantos outros pensadores. Então a Grécia, antes do Império Romano, ela era, na sua arrogância, ela se considerava como um povo civilizado.
Um povo detentor do conhecimento, da ciência da época. Então, quando Paulo fala dos gregos, e ele coloca assim, aqui, ó, dos sábios, são os gregos. Os gregos mesmo. E aos ignorantes, os bárbaros. Quem eram os bárbaros para os gregos? Os outros povos. Outras gentes. E os bárbaros, eu ouvi um certo expositor dizendo que os bárbaros, eles não falavam a linguagem dos gregos, né? Eles não eram educados quanto aos gregos. Eles não foram ensinados quanto aos gregos. Então, quando o grego ouvia um bárbaro falar qualquer coisa, ele ouvia assim, ó, baro, 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 baro. Aí o grego falava assim, vocês estão entendendo o que eles estão falando? Não, ele só fica baro, 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 baro. E daí surgiu bárbaros. Os ignorantes, os que não têm conhecimento, os bárbaros. Era esta gente que Paulo está dizendo que eu devo eles. Eu estou encerrando. E eu quero te perguntar, quem são seus devedores? Aonde você trabalha, tem gente que você deve. Na rua onde você mora, tem muita gente que você deve. No bairro onde você mora, existem muitos credores seus. Na cidade onde nós moramos, há muitos credores nossos. No estado, na nação. E é a esses credores que nós temos o dever de levar o evangelho, de levar a palavra de Deus, de anunciar a Cristo, de anunciar que Cristo morreu na cruz por eles, de anunciar que Cristo tem solução para os seus problemas. E a maior de todas as soluções é livrar a alma deles do pecado, do pecado e do juízo, livrar a alma deles da condenação. Essa é a dívida que temos com os pecadores. Portanto, irmãos, eu encerro aqui com muita esperança de que o mesmo Espírito que nos trouxe até esse momento desta série, nesta noite, produza em nós uma consciência do nosso dever, assim como o servo Paulo, que nós precisamos saldar essa dívida. Pregue Jesus. Fale de Jesus. Você tem uma dívida. Salde essa dívida. Pague essa dívida. Leve o pão. Leve Jesus para as nações. Leve Jesus para as pessoas. Diga que Jesus tem a solução. Diga que Jesus pode salvá-las. Diga que Jesus morreu na cruz por elas. Diga que Jesus derramou o sangue dele por elas. Diga que Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e em breve ele voltará para buscá-las também. Portanto, irmãos, eu quero pedir vocês que fiquem sobre os pés. Vamos fazer uma oração agradecendo a Deus por esta noite, por esta palavra, por tudo que recebemos e que nós possamos sair daqui com um pensamento diferente, com a vida mais alinhada com o que nós ouvimos. Porque o que nós ouvimos não é a palavra do homem. O que nós ouvimos é a palavra de Deus. O livro de Romanos, a carta aos Romanos, ela é uma carta poderosa, porque ela é a palavra de Deus. Ela pode transformar o homem. Ela pode mudar o homem. Ela pode mudar o pensamento. Ela pode trazer avivamento na igreja do Senhor Jesus. Então feche os teus olhos e agradecemos ao nosso Deus. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por tua palavra. Que os nossos corações, eles se alinhem a tudo que recebemos. Que os nossos corações, eles sejam transformados por esta palavra, Senhor. Essa palavra que é água, essa palavra que é o pão, essa palavra que é a vida, essa palavra que é a força. Que as nossas vidas estejam totalmente voltadas a praticar tudo o que ouvimos nessa noite. E que como igreja do Senhor Jesus, possamos, ó Deus, manifestar os resultados que recebemos da tua palavra nesta noite. Que levemos a tua palavra. Que possamos compreender
o quão devedor somos dos pecadores, daqueles que precisam de Ti. Portanto, leva-nos, levante-nos, meu Deus, suscite aqueles que receberam essa palavra para anunciá-la aos necessitados. Assim nós te agradecemos por esse tempo, nesta noite. Oramos em Teu nome. Amém